Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente sabe, a gente não tem manual. As dietas e as cervejas. As cervejas e as dietas. Será que dá para emagrecer tomando cerveja? Será que existe uma dieta da cerveja? O título desse episódio é autoexplicativo. É exatamente isso aí que você ouviu. A gente está colocando na mesma frase dieta e cerveja. Porque a gente sabe, existem mais de 2.000 regimes e dietas no planeta Terra. Mas provavelmente você nunca ouviu um regime, uma dieta que tivesse a cerveja associada à própria dieta. Mas agora você vai ouvir. Agora a gente vai falar sobre isso. Quem está conosco para falar sobre tudo isso é a nutricionista Ana Clara Ribeiro, que tem um e-book e uma página no Instagram falando exatamente sobre como emagrecer tomando cerveja. Bem-vinda, Ana Clara, tudo bem? É isso mesmo? Tá tudo certo que eu falei? Está sim, certíssimo. Muito obrigada pelo convite, Fernando, é um prazer participar aqui do seu podcast. Realmente, eu sou nutricionista, escrevi um e-book sobre como emagrecer tomando cerveja. Então, assim, um tema um pouco polêmico, mas é interessante a gente estar aqui para abordar aí sobre o assunto. E quando eu vi essa sua página, eu te confesso, eu falei, meu Deus, Deus existe. Mas eu queria saber mais sobre isso, eu queria saber, eu e muita gente, né? Porque, olha, as coisas que são já consideradas verdades absolutas. Cerveja é o pão líquido, a cerveja é a vilã das dietas, cerveja tem calorias demais, enfim. Sim, pois é, eu percebo que eu estou indo um pouco contra a maré, né? Contra toda essa tendência, né? Esse movimento, essa geração de profissionais de saúde muito radicais. Então, é um assunto realmente que acaba sendo um pouco polêmico. Porém, eu tento esclarecer um pouco essa questão aí no meu e-book, defendendo um pouco o consumo da cerveja também, porque, na verdade, ela não é a vilã, né, da dieta. O vilão da dieta, na verdade, acaba sendo tudo que nós fazemos durante o resto do nosso dia, não somente no momento que nós consumimos a cerveja. Então, o que hoje leva ao sucesso de uma dieta é uma série de fatores. Então, eu decidi escrever esse livro para a gente desmistificar um pouco essa questão, né, da nossa cerveja causa barriga, né, da barriga de chope, e essas pessoas às vezes acabam culpando muito a cerveja, né, então às vezes elas têm todo um contexto, né, uma alimentação completamente inadequada, às vezes elas não praticam atividade física, mas o vilão acaba sempre sendo a cerveja. Sempre sendo a cerveja. Mas então vamos lá, um passo a passo da sua dieta. Vamos começar. A gente está gravando hoje, e aí eu quero começar. Vou sair daqui, vamos parar aqui, a gente está no Bexiga, aqui em São Paulo, aqui é cheio de boteco legal. Já posso parar? E pedir uma cerveja? Sim. Uma Heineken? Pode ser? Sim, pode, claro. Inclusive é isso que eu defendo no meu livro, né? Que acho que não há necessidade de se proibir a cerveja numa dieta. Durante a semana? Durante a semana? Durante a semana, enfim. É que tudo na vida é um equilíbrio, né? Então, se é uma pessoa que ela está acostumada, é adepta a um consumo de cerveja durante sua rotina, né? Pode ser durante a semana ou só de final de semana, enfim. Mas a gente precisa analisar todo o resto, né, do seu comportamento alimentar, né, de todas as outras refeições, a gente fazer um equilíbrio dentro de tudo isso, né, porque existe um preconceito com relação à cerveja por conta mesmo, né, as pessoas comentam que tem muita caloria, né, que elas têm muito carboidrato, mas existem muitos outros alimentos que possuem também caloria, que possuem carboidratos, então é uma questão de compensação, né? Então a partir do momento que você não gostaria de restringir a sua cerveja do seu dia a dia, então vamos compensar aí o consumo de carboidrato através de outros alimentos. Tá? Porque o que faz realmente com que a gente tenha um ganho de peso? São os excessos, né? Então o excesso de carboidrato, né, que acaba levando a um pico glicêmico, e esse pico glicêmico que leva, consequentemente, aí um ganho de gordura corporal. Então, se a gente consegue burlar, de certa forma, esses picos de glicemia, a gente consegue manter uma glicemia estabilizada durante todo o dia, controlando as demais refeições, é possível, sim, consumir essa cervejinha ao final do dia sem que ela prejudique tanto o resultado final do seu plano alimentar. Lembrando que, obviamente,
Tem pessoas que acabam errando muito nos acompanhamentos também, né? Ao tomar cerveja, acabam pedindo porções, que são opções erradas. Então, inclusive, no livro eu dou muitas orientações sobre quais seriam as porções, né? As opções. Por favor, então vamos lá, me fale aí mais, quais seriam. Indicadas, né? Sai o frango a passarinho, entra quem? Nem tanto Salaminho, frango a passarinho, né? As pessoas só pensam nas porções gordurosas, mas o que acaba sendo mais prejudicial acabam sendo as opções de carboidratos, realmente, né? Então, quando você tem um consumo muito alto de carboidrato, principalmente numa mesma refeição, o seu pico glicêmico ele vai ser muito maior e, consequentemente, vai afetar muito, de forma muito negativa no seu acúmulo de gordura corporal. Então, por exemplo, você quer consumir uma cerveja, você sabe que ela possui carboidratos na sua composição. Então, por que não pedir uma opção de uma isca de carne acebolada, um frango acebolado? A gente tem várias opções, né? Opção pela proteína, né? Exatamente. Não por um pãozinho, não por batata frita, mandioca frita, polenta frita, né? Esses salgadinhos, né? As pessoas às vezes gostam de beliscar salgadinhos fritos. O que está dando para perceber assim é que, na verdade, a dieta da cerveja inclui a cerveja, mas vai ter que excluir por questões até calóricas, os outros carboidratos. Então é preciso ter uma atenção maior para o consumo de carboidratos para colocar a cerveja na dieta. Então, é que eu falo, né, sempre para os pacientes, a gente não pode ter tudo na vida, certo? E cada um realmente precisa fazer análise do que lhe é mais importante, qual o seu objetivo, qual o seu propósito de vida. Então, assim, se o seu propósito de vida é ser um atleta, um fisiculturista, né? Então, assim, você tem aquela busca do corpo perfeito, completamente musculoso e com baixo percentual de gordura, claro que a cerveja não vai ser uma boa opção para você. Mas se você é uma pessoa que você quer manter um peso saudável, ter uma vida saudável, ser um magro saudável, mas sem muitas restrições, né? Levar a vida de uma forma mais leve, mas porém saudável, a gente consegue fazer um equilíbrio. Não é, nossa, eu vou tomar cerveja e vou restringir totalmente o meu consumo de carboidrato no restante do dia. Não, mas é um equilíbrio. Pãozinho com manteiga vai ter que sair. Mas é isso que eu falo, assim, qual que é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo de vida? Se a pessoa fala assim, olha, eu não quero tirar a cerveja. A cerveja é uma coisa que me traz prazer, alegria, aqueles momentos de confraternização com os meus amigos. Isso é importante para mim, então eu prefiro restringir o pãozinho no café da manhã. Macarronada. Então, assim, é porque eu falo, não dá para ter tudo, mas a gente tem que fazer escolhas, né? Tem pacientes que falam, olha, Ana, eu quero emagrecer, mas eu não consigo tirar o chocolate. Eu não consigo. Então, eu falo, ok, então vamos compensar de outras formas, né? Então, fica até aí uma ideia, né? Vou escrever o próximo livro aí, como emagrecer comendo chocolate. Porque, na verdade, o que a gente está vendo é uma composição de organização da sua rotina alimentar. Porque são escolhas, né? Tudo são escolhas e a gente precisa ter um equilíbrio. A vida é feita de escolhas. Então, exato. Então, precisa ter um equilíbrio. E o que eu percebi? Por que eu tomei realmente eu tive essa ideia, né, de estar escrevendo esse livro? Porque eu vejo que hoje em dia todos os profissionais estão indo muito para esse caminho do radicalismo. Poucos pacientes conseguem ser adeptos dessa rotina muito radical, né, de 8-80. Ou às vezes você até consegue por 1-2 semanas, mas logo depois você não consegue sustentar esse plano alimentar por muito tempo e volta ao peso inicial. Então, eu percebia que às vezes você fazer um plano alimentar com menos restrições, né? A pessoa ela consegue ter uma adesão muito maior e um resultado que seja um pouco mais a longo prazo, mas ela consegue manter. Então a adesão acaba sendo realmente maior. E a maioria das pessoas, né, que eu falo, quem consegue ser muito radical, né, e consegue hoje viver uma refeição 100% perfeita, né, esse pessoal realmente de geração de academia, né, do culto ao corpo perfeito, eles são a minoria. Tá? E o que a gente faz com o resto da população? Tá? A cerveja ela é muito popular, ela é muito presente na cultura do brasileiro. Então, mas cadê os profissionais para cuidar dessas pessoas que não conseguem se restringir tanto? E também é o seguinte, né? Você olhando assim a vida de uma forma geral, acaba sendo muito difícil para muita gente, para a maioria das pessoas. Existem restrições muito, muito severas com relação à própria condição financeira, à própria condição de acesso ao lazer, à cultura. Questões culturais. A cervejinha acaba sendo algo interessante ali para o lazer, para o encontro. E aí, não pode. Então a gente está entendendo que pode
pode sim, de acordo com as escolhas que são feitas. Mas temos algum número aí com relação à quantidade, Ana? Não existe uma quantidade, tá? Até esse é um ponto bem interessante para se tocar, porque tudo vai depender do organismo de cada um, certo? Depende, não existe um consumo indicado, nem mínimo, né, de cerveja, mas o máximo existe, né? Mas como que a gente está se tratando de bebida alcoólica, essa questão ela é bem delicada, né? Então, óbvio que não é indicado, não existe uma indicação. Olha, precisamos consumir cerveja. Não existe, óbvio, né? Tem questões aí da presença do álcool, né, que é contraindicado. Mas a gente tem hoje maneiras de bular o organismo, que eu falo que é até um dos capítulos do meu livro, onde eu passo orientações nutricionais para que a gente amenize os efeitos do álcool no organismo, tá? Então, para que a gente amenize, já que a pessoa não consegue realmente deixar de consumir, então, já que ela tem o consumo, então, como que a gente pode fazer para amenizar os efeitos do álcool, né? Então, é complicado, porque por se tratar de bebida alcoólica não existe eles falam, né, que sim, existe um limite máximo, né? Eles falam de até 2 doses, mas eu falo, depende muito, cada pessoa tem uma tolerância, varia de homem para mulher. De organismo para organismo, né? Então não temos como falar exatamente sobre uma quantidade adequada, ideal. Tá, assim. mas você disse que dá para minimizar os efeitos do álcool, consequentemente estamos falando de minimizar também a temida ressaca. Exato. Quais são essas dicas? Então, é um capítulo do meu livro que é a parte mais importante aí, realmente, onde eu dou diversas orientações nutricionais, inclusive de alguns suplementos para que eles sejam introduzidos na alimentação no dia a dia, que alguns, por exemplo, são protetores hepáticos, tá? Então a gente trabalha muito com a questão da hidratação, porque o álcool ele acaba sendo, né, ele acaba causando uma desidratação, que é também um dos efeitos aí, o que causa, né, a ressaca. Existem alimentos para serem consumidos antes, durante e após o consumo de bebida alcoólica. Por favor, também, quais? Que vão orientar. Eu não vou falar todas as orientações aqui, porque eu vou acabar contando todo o livro, né? E eu acho que é legal também as pessoas depois tentarem mas acessar. me dê 2 alimentos antes e 2 durante e 2 depois. Então vamos lá. Nunca consumir cerveja ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica em jejum. Então isso vai fazer com que aumente, com que o efeito do álcool seja muito mais rápido, né, no organismo. E também vai dar aquele pico glicêmico que a gente não deseja, que acaba afetando muito também na questão do ganho de gordura corporal. Então, sempre consumir antes refeições à base de proteínas, fibras, tá? Então, que vão diminuir e retardar o efeito do álcool. Tá? Então, isso é importante. O durante também é importante. Tem muitas pessoas que às vezes acabam consumindo bebidas alcoólicas e que às vezes dá saciedade e acabam esquecendo de se alimentar. Então, é importante também durante você ter alguma porção ali para você consumir mais porções saudáveis, né? De preferência também à base de proteínas, fibras. E após também. Eu acho que a partir do momento que você está com, né, não está com o estômago vazio e consumindo alimentos à base de proteína e fibra, você consegue manter a sua glicemia estabilizada. E é muito importante a gente lembrar da água, do consumo de líquidos, né, de água, seja não só de água, mas às vezes de algum reidratante oral. Eu também dou todas as dicas aqui, entre outros suplementos que vão também amenizar isso. Durante, às vezes, intermediando 2, 3 copos de cerveja, sempre lembrar de tomar um copo de água. São várias dicas que acabam amenizando. Muito bem. Agora, você tem tido bons resultados? O que você pode dizer com pessoas que seguem a dieta? Quais foram as trocas estabelecidas? O que você conta sobre isso pra gente? Então, esse livro ele foi escrito baseado muito na minha experiência clínica, né? Durante muitos anos, acompanhando muitos pacientes, eu percebia que a cerveja era muito importante, né, na rotina de alguns deles. E é isso que eu falo, hoje em dia é muito interessante, é uma área da nutrição que está muito em alta, que chama nutrição comportamental. Porque antes da gente fazer um plano alimentar, né, para um indivíduo, a gente precisa fazer toda uma análise do que cada alimento representa na vida daquele paciente. Então, eu percebi que muitos desses pacientes, quando eu não restringia a cerveja, eles tinham muito mais resultado daqueles pacientes quando a gente acabava restringindo, né? Então, até tem um caso que eu menciono também no livro, bem interessante, de um senhor que acabou passando com uma nutricionista, ele foi indicado por um médico, ele sofreu com diversas doenças do coração, enfim, aí eles tiveram... ele tinha que perder peso, né? Questões aí, ele já tinha sofrido um infarto, e ele precisava perder peso,
por questões de saúde, e ele passou por uma nutricionista extremamente radical. E ele não teve resultado, muito pelo contrário. A partir do momento que ela restringiu a cerveja, ele passou a ficar uma pessoa muito mais estressada, então ele já tinha uma rotina estressada no trabalho, chegava em casa, aquele momento de relax com os amigos, né? Ele não tinha mais, ele passou a não frequentar mais esses locais, e ele começou a ficar mais estressado com a esposa, ter problemas de trabalho, problemas de insônia, e uma pessoa com riscos de infarto, levando uma vida muito mais estressada, né, muito mais estressante, sobrecarregada, sem ele ter aqueles momentos de relax, assim, o paciente ele corre um risco muito maior de sofrer um outro infarto. Então, é importante a gente entender o que aquilo representa na rotina daquele paciente. E é isso que eu acho que a gente tem que avaliar. Cada indivíduo... Foi redução de danos. Exato. Porque o estresse, ele aumenta o cortisol, que também afeta no emagrecimento. Então, às vezes você corta de um lado, mas né, não compensa de outro. Então, acho que hoje a maneira como nós levamos a vida, né, também influencia. Então, a gente precisa ver o quanto que vai impactar na qualidade de vida desse paciente algumas restrições, né? Então, por exemplo, quando esse paciente chegou para mim, eu falei, não, você pode manter sim a sua cervejinha no final do dia, se é uma coisa que te faz bem, mas vamos fazer algumas substituições nas outras refeições e também nas opções que você acaba consumindo quando você toma cerveja, e ele teve ótimos resultados, um pouco mais a longo prazo, mas ele conseguiu levar e sustentar esse plano alimentar até depois levar isso pro resto da vida, né? Realmente como é que ele tá hoje? Esses hábitos. Tá bem. Tá bem? Magrinho? Já emagreceu bastante, mas isso que eu falo. Ana, mas você mudou, por exemplo, pegando do ponto de vista desse paciente, né? Então, muito estresse, chegava em casa, tomava uma cervejinha com os amigos, problemas cardíacos, necessidade de redução de peso, devia ter uma circunferência abdominal que indicava perigos, né? A gordura visceral também com muitos sinais de alerta. E aí você chega e fala, não, você pode continuar tomando a sua cerveja. Aí vem a questão da quantidade. Sim. Você deu uma regulada nessa quantidade, porque isso é interessante para quem está acompanhando a gente. Sim. Porque cada um tem a sua quantidade. Sim. Cada um tem a sua medida do possível, ou quase. A gente sempre orienta, né, que tentar consumir o mínimo possível. Porque se trata de bebida alcoólica, a gente sabe também dos efeitos, né, maléficos do consumo de álcool. Então a gente fala, olha, nós não vamos restringir, mas se conseguir reduzir a quantidade, tomar de uma velocidade menor, né? Então assim, apreciar cada gole, né, apreciar o sabor da cerveja, intercalar com alguns copos de água, fazer as refeições adequadas, isso vai fazer com que automaticamente ele consuma tenha uma redução no consumo da cerveja. E ele vai começar a se atentar também com relação a isso. Então, restringir é muito pior. É isso que eu falo, é uma questão de hábito, né, e a pessoa vai se adaptando. E a cerveja artesanal, ela é melhor, pior ou igual, tanto faz? As cervejas artesanais hoje é que, lógico, depende muito da composição de cada uma, né? Existem diversos tipos, diversas composições, mas geralmente elas são mais fortes, né? Então às vezes acabam tendo um teor alcoólico um pouco maior, elas acabam sendo bem mais calóricas. Então eu já não indico tanto. Claro que depende da quantidade. Então se você vai conseguir, por serem cervejas mais encorpadas, né, na grande maioria, você acaba consumindo menos, tá? Então tem essa questão também. Tem isso. Então, mas isso tudo é questão realmente de você fazer um controle. Então uma das orientações também que eu faço é essa questão da contagem de carboidratos, né? Então, por exemplo, olha, eu passo uma quantidade que a pessoa precisa consumir de carboidrato por dia, e aí eu falo, olha, cada copo de cerveja, de determinada cerveja, possui X gramas de carboidrato. E ele passa a controlar Me fala quanto tem um copo de cerveja, quanto tem de carboidrato? De 11 a 15 gramas de carboidrato, dependendo da cerveja. Um copo de cerveja, 15 gramas de carboidrato. Mas o que eu falo, o carboidrato não é o vilão, tá? Não é o vilão, mas quanto seria recomendado de carboidrato por dia, assim, uma pessoa normal? Normal, tá. O que é normal, né? O que é normal, mas... Não, pessoa realmente normal, né? A gente não está falando de atletas, nem pessoas que precisam perder peso, mas pessoa normal. De 5 a 8 gramas de carboidrato por quilo de peso por dia. Então tá. O seu peso vezes 5.
seria isso. Nossa! Para emagrecimento, de 15 a 1. Tá Mas bom. é claro que não é uma... Isso precisa ser avaliado caso a caso, né? Então, em cada situação a gente vai ter uma indicação diferente de carboidratos. Mas assim, tô falando uma média, tá, Fernando? Porque mas a gente precisa... mas essa informação é legal. Uhum. Multiplique o seu peso por 5, Exato. você vai ter uma média aí de quanto você necessita de carboidrato por dia. Exato. E aí considere que um copo de cerveja é 15 gramas de carboidrato. Mas... Legal, já dá pra ter uma ideia. E aí você vai depois subtrair das suas outras refeições essas quantidades de carboidrato. Tá bom, tá bom. Um pãozinho tem quanto? Um pãozinho com manteiga gostosinho, quentinho assim, de manhãzinha. Nossa, mas por aí, né? Já que a cerveja é o pão líquido. Mais ou menos isso, chega a ter nessa faixa, tanto não é à toa, né? Em torno de uns 15. É por isso que as pessoas comparam, né? Falam, nossa, um copo de cerveja, ele equivale a um pãozinho por conta disso. Porque parece... O problema do pãozinho é que não dá pra tomar acompanhado, né? Nem sempre com os amigos, pãozinho quentinho com os amigos, contar conversa, potoca, não dá pra ficar, né? Mas eu não concordo com essa comparação, né? Então as pessoas falam isso por questão mesmo de uma proporção de quantidade de carboidrato muito semelhante, né? Entre um pão e um copo de cerveja. Porém, o efeito no organismo, na hora que você ingere, é completamente diferente. Você acha que, vou tomar 5 copos de cerveja, vai ter o mesmo efeito no meu organismo? Se eu comer 5 pães todo dia? Claro que não. Não é né? Então, porque a gente está falando de um líquido... porque o pãozinho não te leva para lugar nenhum, né? É igual bicicleta ergométrica. Não, nada contra o pãozinho. Também e cerveja sem álcool também, não te leva para lugar nenhum. Cerveja sem álcool tem carboidrato também, né? Tem carboidrato. Pra que tomar então, gente? Né? Já vai engordar? Pega uma com álcool. Eu acho que essas opções são ótimas para aquelas pessoas que realmente não podem consumir álcool, Sim, né? álcool. Tem contraindicação médica pro álcool em si. Assim como as bebidas hoje, as cervejas sem glúten, eu acho que são somente indicadas para pessoas com doença celíaca, né? Doença celíaca. Diagnosticada. Então, porque virou moda, não vou tomar cerveja porque tem glúten. Não, gente, essa é a questão do glúten. Não, tá bom. Também sou totalmente contra. Ana, olha, eu acho que você respondeu todas as questões aí, viu? Valeu o episódio, muito bem, tá? Temos o episódio. Muito obrigado pela sua colaboração. Me fala como é que a gente te acha. Eu sei que você tem até uma página no Instagram falando sobre essa dieta. Qual é? Isso, eu abri agora um Instagram, né, que chama Nutri com Cerveja. Nutri com Cerveja. Como eu acabei de lançar o e-book, agora eu já vou passar a divulgar o e-book lá no Instagram, Nutri com Cerveja. @Nutri com Cerveja. Isso. É onde você acha a Ana Clara Hernandes Ribeiro, que conversou conosco aqui nessa semana, falando sobre como colocar na mesma frase cerveja e dieta. Eu gostaria de deixar aqui muito claro, né, para antes que as pessoas pensem, que esse livro ele não é nenhum incentivo ao consumo de bebida alcoólica, tá? Muito pelo contrário, não é fazendo apologia à cerveja, não é isso. Mas entendendo que existe uma população, né, muito grande que tem esse hábito de consumir cerveja, mas também precisa incluir rotinas saudáveis no seu dia a dia, né? Então, é isso que eu passo, são orientações nutricionais para que a gente possa amenizar o efeito do álcool no organismo, da cerveja, para que ele não tenha tanto efeito negativo na dieta. Muito bem, muito obrigado, Ana. Bom, eu que valeu. agradeço, foi um prazer, Fernando. Igualmente, muito obrigado também pela sua companhia que acompanhou a gente até aqui. Avalie lá nosso episódio, na verdade avalie o nosso Instagram, coloque lá se puder 5 estrelas pra gente ficar bem ranqueado em todas as plataformas e a gente fica por aqui, mas também volta por aqui semana que vem. Até a próxima. Saúde, valeu!